E diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Amém? Primeira coisa que a gente pode entender: se eu vou bater na porta para poder entrar, é porque eu estou onde? Do lado de fora. Eu só vou bater na porta para poder entrar se eu já não estou lá dentro. Isso é o óbvio, senão vira uma redundância. Significa que provavelmente na vida de alguns, poderia ser na minha, na vida dos irmãos, enfim, pessoas que estão aqui dentro, que estão lá fora, provavelmente Jesus ainda não está no coração dessa pessoa. Senão, não seria necessário estar escrito que Jesus estaria batendo na porta para poder entrar. Significa que ele ainda não está dentro do coração de alguns. Não é pela vontade de Jesus Cristo, de Deus, que ele não está lá dentro, mas às vezes pela vontade dessa pessoa, que Jesus ainda não entrou na vida dele. E amados, isso pode ser na minha vida, isso pode ser na sua vida. Se nós não estamos em alerta, talvez Jesus Cristo não está dentro do nosso coração. Talvez nós somos apenas pessoas que estão comparecendo o culto ao domingo. Para poder introduzir aqui, as mães, tem mãe aqui, né? Tem mãe, tem vó. A minha mãe, quando eu era pequeno, uma vez ela mandou eu ir no mercado pela primeira vez na minha vida sozinho. Eu não sei se hoje, atualmente, as mães deixariam os filhos saírem sozinhos para poder ir no mercado, para poder ir na venda, na mercearia. Mas enfim, digamos que isso já aconteceu com alguém. Aí a minha mãe falou: você vai comprar isso, isso, isso e isso. Quando ela terminou de falar, eu tinha esquecido o que tinha que comprar. Aí ela repetiu de novo: você vai comprar isso, isso e isso. Aí eu falei: tá bom, mãe, agora eu entendi. Sabe o que ela fez? Ela repetiu de novo: você vai comprar isso, isso e isso. Por que a minha mãe repetiu algumas vezes o que ela queria que eu comprasse? Alguém tem noção por que a mãe, a avó, o pai faz isso? Por que ele repete no final? Já que a mensagem já foi dada, a instrução já foi dada, a ordem já foi dada, repetidamente. Por que tem que dar de novo a instrução? Porque a gente esquece. E Apocalipse não é o primeiro livro da Bíblia. A Revelação é o último livro da Bíblia. E já foi repetido o que eu vou falar para os irmãos aqui, já foi repetido várias vezes. São mais de 1000 páginas de repetição, o que nós temos que fazer. Mas no final de tudo, nos últimos momentos, o que teve que acontecer? Tiveram que repetir. Por que tem que repetir? Eu imagino, e já vou dar continuidade na leitura. Digamos que, daqui 20, 30, 40 anos, eu vou saber o dia da minha morte. É claro que isso não existe, mas digamos que eu saiba o dia que eu vou morrer. Provavelmente, nos últimos dias, nas últimas semanas, eu vou chamar a minha filha e eu vou dar algumas instruções para ela, antes de eu partir. Instruções para que ela venha seguir uma vida boa e reta. Apocalipse é o último livro, as últimas palavras que foram escritas antes que deixasse de ser escrito. Então, em visão ao apóstolo João, o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus, deixou algumas instruções. Por que ele deixou algumas instruções? Porque um dia ele iria voltar e ele queria que o seu povo, no dia que ele voltasse, subisse com ele. Por isso que existem as instruções que eu vou ler para os irmãos agora. Essas instruções só existem porque um dia Jesus vai voltar e eu e você, nós vamos subir com ele. Mas nós só subiremos se nós obedecermos essas instruções. Amém, amados? Pode passar por favor. Em Apocalipse 1, e ótimo, dá para ler ali. Em Apocalipse 1 e 3, está escrito assim: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia. Estamos no primeiro capítulo de Apocalipse. E guardam as coisas que nele estão escritas,
porque o tempo está próximo. Que tempo que está próximo, irmãos? Que tempo é esse que está escrito aqui? Que tempo é esse que João deixou escrito? É a volta de Jesus. Se eu e você, se nós não acreditarmos que Jesus vai voltar um dia, essa palavra agora é em vão. É um doido que está falando aqui para vocês. Se eu e você, se nós não acreditarmos que Jesus vai voltar, tudo que eu falar agora, irmãos, vai ser em vão, vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Realmente você acredita nisso? Eu acredito nisso, irmãos. Eu acredito muito. Em Apocalipse 1:10 está escrito assim: eu fui arrebatado. Olha, João, onde que João estava nesse momento? Ele estava preso na ilha de Patmos por pregar o evangelho de Jesus Cristo. Ele estava preso em cárcere. E João diz assim: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, provavelmente era um sábado, e ouvi de trás de mim uma grande voz com som de trombeta. Vocês já viram alguma orquestra sinfônica tocando? O barulho que é? Na Bíblia está escrito que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Se você nunca chegou perto de uma cachoeira muito barulhenta, faça isso um dia. Talvez aquilo simule a voz do Senhor. E continua assim: que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o primeiro e o derradeiro. E o que vês está escrito num livro. Quando ele fala o que vês, é a sua visão, João. O que você está vendo, escreve em um livro e o envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Irmãos, eu sou tão crente quanto vocês, sou tão evangélico quanto vocês, e nós não acreditamos em imagens, amém? Vocês entendem isso? Nós não somos idólatras, não acreditamos em imagem, certo, pastor Hamilton? Pastor Juarez deve estar assistindo também. Nós não somos idólatras. Então, nós vamos, daqui para frente, eu vou ler com os irmãos, do versículo 12 ao versículo 16. Primeiro eu vou ler com os irmãos do 12 ao 16. Vocês estão comigo ainda, irmãos? Ainda tenho coisa para falar para vocês. Antes que você passe o próximo slide, está escrito assim, ó, Apocalipse 1, do 12 ao 16. E virei-me para ver a voz que falava comigo. João está falando. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Você pode gravar essa imagem? Antes que eu continue, você consegue imaginar 7 castiçais de ouro? Você sabe o que é um castiçal? É como se fosse um pedestralzinho, pode ser uma jarra que nem essa. Eu quero que você imagine 7 castiçais de ouro. Dá para imaginar? Amém? E no meio dos 7 castiçais, havia um semelhante a um homem. Havia um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Agora para. Você consegue imaginar de novo os 7 castiçais de ouro no chão? No meio dos 7 castiçais um homem com uma roupa branca, um vestido até o chão e no peito um cinto de ouro. O que significa? Eu já vou começar a explicar. O que significam os 7 castiçais? Se existe uma pessoa mais didática do que o próprio Deus, eu não conheço. Deus é muito didático, Jesus é muito didático, o Espírito Santo é muito didático. O que são os 7 castiçais, a qual João está falando aqui nessa revelação? Eu falei para os irmãos que se daqui 40 anos eu tivesse que escrever alguma coisa para que minha filha ficasse preparada, é isso que está acontecendo no momento. Deus está preparando o povo para o que há de vir. Como que Deus iria preparar? Então ele deu uma visão para o João, falou: olha João, vou te dar uma visão, e você vai interpretar isso e vai falar para as cidades, para 7 cidades da Ásia Menor.
quem era esse negócio de Ásia Menor? Hoje é conhecido como o país Turquia. Turquia é mais ou menos, se você imaginar o tamanho do Paraná, Turquia dá uns 3 Paraná mais ou menos. É como se fosse o tamanho de Minas Gerais, talvez um pouco maior. E essas cidades, irmãos, você sabia que nós estamos no oeste do Paraná? Nós estamos no oeste do Paraná. As 7 cidades da Ásia Menor é como se elas estivessem no oeste da Ásia, no oeste da Turquia. Por que existiam essas 7 cidades? Porque nesse momento, quem que foi que matou Jesus? Melhor, foi o povo, né? Mas no poder de quem que Jesus foi colocado à morte ali? Dos romanos, Roma. Então nesse momento é que a gente esquece, nesse momento da morte de Jesus e os apóstolos, quem dominava aquela região, Israel, Grécia, Turquia, era o Império Romano. É como se o Império Romano se estabelecesse no Paraná e ele começasse a ganhar outros estados. É como se o Império Romano ganhasse Mato Grosso do Sul, ganhasse, né? É como se o Império Romano dominasse São Paulo, dominasse o Paraguai. Paraguai, tá certo que o acesso até o Paraguai é muito fácil, mas digamos que não fosse tão fácil assim ir para o Paraguai, como é tão difícil ir para os Estados Unidos. Então, primeiro, é difícil ir para o Paraguai. Aí do nada, o Império Romano Paranaense vai lá e toma o Paraguai. O que vai acontecer? Vai ficar difícil ir para o Paraguai? Não, porque o império que domina essa cidade também domina o Paraguai. Então eu, cidadão paranaense, vou poder fazer o quê? Eu vou poder circular no Paraguai, porque agora aquilo faz parte do meu império onde eu moro. Então o que aconteceu? O império dominou ali a região de Israel, da Grécia, da Turquia, e quem morava naquela região poderia ir para lá tranquilamente. Então irmãos foram lá e pregaram nas cidades da Turquia, e se estabeleceram 7 igrejas ali no oeste da Turquia. Depois que se estabeleceram 7 igrejas na Turquia, então João escreve aquelas cartas para lá, porque lá já existia a igreja. Vocês entenderam? Não é que a igreja brotou do nada, a igreja se estabeleceu lá, depois João enviou as cartas. Então, quando fala que existem 7 candelabros, é porque estão se referindo às 7 igrejas da Ásia. Amém. Vamos continuar. Continuando. E a sua cabeça, agora está falando do homem. E a sua cabeça de cabelos eram brancos como lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Eu li agora há pouco que tinha um cinto de ouro no peito dele. Por que tinha um cinto de ouro no peito desse homem? Porque o cinto de ouro representa realeza, rei dos reis. Era o próprio Jesus que estava ali. Quando ele fala que a veste é branca, irmãos, há 1 ou 2 anos atrás veio essa história aí, que sou branco como a neve, porque era uma coisa meio racista. Não, a Bíblia quando fala de ser branco e alvo como a neve, é porque o sangue de Jesus nos purifica. Então quando ele fala de branquidão, de ser branco, significa puro, algo puro. E então as vestes eram brancas e puras, um cinto de ouro representando realeza, e os olhos de fogo. Por que olho de fogo? Lá em casa, toda sexta-feira, a gente gosta de fazer um churrasquinho, a gente gosta de queimar uma carne. Então bom saber, né? Então irmão, dia que você errar o seu caminho e passar em frente de casa, provavelmente vai ter uma carne lá. Se não tiver carne para você, a gente frita um ovo e está tudo certo. O que eu quero dizer, irmãos, com o churrasco, é que quando a gente joga uma lenha, o que o fogo faz com a lenha? Queima, purifica. No caso da lenha, não sobra mais nada. E se eu jogar ouro no meio da lenha? O ouro puro, ele não vai se desfazer, apenas vai purificar cada vez mais. Então quando fala que os olhos são como olhos de chama, é porque a visão de Jesus Cristo, ela olha tudo e pode purificar tudo. Continuando. E os seus pés, semelhantes a de um latão reluzente, como se tivessem sido refinados em uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas. O que significa 7 estrelas na mão daquele homem? Existiam 7 castiçais que representavam as 7 igrejas, e as 7 estrelas representavam os 7 pastores, os 7 anjos de cada igreja. E os pastores
os anjos de cada igreja estavam onde? Na mão de Deus, na mão do próprio Deus. Então o nosso pastor, os pastores não estão na mão de qualquer um. O nosso pastor Juarez, ele está seguro na mão do próprio Deus. Então quando ele traz algo para a nossa vida, é porque vem direto da mão de Deus, é com ele que Deus fala. Significa que a igreja, ela está salva na destra, na mão poderosa do nosso Senhor Salvador. E a sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, que corta para todo lado. E no seu rosto era como o sol, como numa força resplandecente. Amém? Vocês conseguiram imaginar os 7 candelabros e um homem no meio? Tá, e vocês lembram que eu falei que eu não sou idólatra? Ótimo, eu não sou idólatra. Então, a imagem que eu vou mostrar para vocês agora, passa por favor, Radassa. Eu tirei então, não tem imagem. Eu tinha pedido para a inteligência artificial produzir essa imagem. Como que seria esse homem no 7 dos candelabros, só para você ter um vislumbre do que João estava vendo. Mas não deu para colocar. Eu tirei, porque eu fiquei com medo de parecer idolatria e eu esqueci que tinha tirado. Então, para os irmãos não pensarem que era idolatria, eu acabei tirando ali. Amém, irmãos? Vamos continuar então. Então, nesse momento, 7 cartas são escritas. 7 cartas são escritas. E eu quero me ater na última carta, que foi a carta até Laodiceia. Mas até chegar na carta de Laodiceia, eu só vou passar pelas outras cartas. Em cada carta, escute bem, são 7 igrejas, certo? Eu quero que você imagine que você pode representar as 7 igrejas. Você sozinho pode ser as 7 igrejas. Eu e você. Tudo que eu ler aqui, você pode ser as 7 igrejas. Para cada igreja foi revelado para João ou acusações ou elogios. Eu só vou passar aqui por cima para os irmãos. Em Apocalipse 2, começa a primeira carta para a igreja de Éfeso. Aquela imagem que eu coloquei ali são ruínas da cidade de Éfeso, tá, irmãos? Eu gosto muito de ser visual. Aquelas ruínas ali são das ruínas da cidade de Éfeso. E eu coloquei uma flor ali do lado, só para você tentar entender uma coisa. Então, a igreja de Éfeso, escute, a igreja de Éfeso: eu sei o que vocês têm feito, sei que trabalham muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Isso é uma advertência ou é um elogio? Eu vou ler de novo. Eu sei que vocês têm feito, sei que trabalham muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Isso é um elogio ou uma advertência? Isso é um elogio. Vocês aguentaram com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más, e sei que puseram à prova os que dizem não serem apóstolos, mas não são, e assim vocês descobriram que são mentirosos. Até aqui é elogio. Porém, no versículo 3, porém, tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem de quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. O que está sendo revelado aqui para João? Voltem ao primeiro amor. Qual é o tema da nossa palavra? Que Jesus um dia vai voltar. Então, qual é a advertência de próprio Deus aqui a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso? Nós temos que voltar ao primeiro amor. Amém? Pode passar, pode passar. Pode passar. Aí no final ele fala assim: portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida, aquela mesma que Adão e Eva não era para comer, que cresce no jardim de Deus. Próxima igreja, a igreja de Pérgamo, está escrito assim, ó. Primeiro, o elogio. Eu sei que vocês já vão entender por que eu estou lendo o elogio e a advertência. Eu só quero que vocês guardem isso, eu quero que vocês prestem atenção. A igreja de Pérgamo diz assim: eu sei que vocês estão sofrendo, sei que são pobres, mas de fato são ricos.
Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr vocês na prisão, alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória eu lhe darei a vida. Aqui ele está falando, eu sei que vocês podem sofrer, mas continuem fiéis. Qual foi o primeiro conselho? Voltem ao primeiro amor. Qual foi o segundo aqui? Continuem fiéis. Aí no final ele repete, portanto, se você tem ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Aquele que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Primeiro então vem um conselho e depois vem uma promessa. Pode passar, a igreja de Pérgamo, pode passar. Pérgamo eu já acabei de ler, perdão. Diz assim agora a igreja de Pérgamo: eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que tem em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde o Satanás mora. Aqui está falando, eu sei que vocês são fiéis, mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão. Deixa eu fazer uma pausa aqui. O que eu falei agora há pouco mesmo para os irmãos? Que é para nós identificarmos como se nós fôssemos as 7 igrejas. Existe alguém entre nós que segue outros ensinamentos errados? Será que isso existe até hoje? Sim, isso existe até hoje. Então o que foi dito aqui vale mais de 2000 anos atrás. Vou repetir. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem ensinamentos de Balaão, que mostrou a Balaque como que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos a ídolos e cometer imoralidades. Depois que ele fala isso, ele fala, portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece a não ser quem o receber. Vocês estão escutando as promessas, irmãos? A igreja de Tiatira: eu sei o que vocês estão fazendo. Eu estou no capítulo 2, versículo 19. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Porém, tenho contra vocês uma coisa: é que toleram Jezabel. Por acaso existe alguém hoje nas igrejas que toleram alguns pecados? Ou é uma coisa que somente a igreja de Tiatira fazia? Deus está vendo tudo, e Ele está falando, algumas pessoas estão tolerando alguns pecados, como se fosse normal. Nós estamos falando da volta de Jesus. É para ficar consciente mesmo, irmão. Às vezes nós estamos tolerando alguns pecados, como se fosse normal. O próprio Deus fez a adversão, Ele advertiu, não é para tolerar, não é para ficar normal. E fica mais pesado. É que toleram Jezabel, aquela mulher que diz ser profetisa. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando a cometer imoralidades sexuais e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Aqui está falando de alimento.
É normal a gente ver na rua, qualquer lugar, algum alimento hoje nas cruzadas aí sendo oferecidos a demônios? A gente consegue ver isso fácil? Fácil, sim, fácil. Eu não vejo toda hora, mas tem. Hoje não tem mais tantos alimentos assim que você vê nas encruzilhadas que nem tinha antigamente. Mas existem filmes, existem séries, existem roupas, brinquedos, objetos que foram feitos para serem produzidos como ofertas ao inimigo. Às vezes nós não comemos a comida, alimento, mas nós então consumimos essas outras coisas. Eu não estou aqui para apontar o dedo para os irmãos, porque eu também posso errar, mas eu estou falando isso para nós nos alertarmos. Eu estou lendo para os irmãos porque o meu objetivo é terminar com Laodiceia. No versículo 26 e 28 diz assim, ainda do capítulo 2, de novo, meus irmãos: aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, autoridade sobre as nações para governá-las como uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços, como se fossem potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Pode passar, por favor. A igreja de Sardes, meu Deus. Capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes está escrito: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês têm fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente, pois sei o que vocês fizeram. Não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Acorda, você que está fingindo que está acordado, porque às vezes você pode estar morto ou dormindo. A penúltima, pode passar por favor, Radassa. A igreja de Filadélfia. Eu sei o que vocês estão fazendo, sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra. E ele termina: portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Amém até aqui, irmãos? Eu sei que às vezes é um pouco cansativo ter que ficar escutando leitura, mas às vezes faz tempo que você não lê Apocalipse. Eu sei que é de fato, eu estou vendo o rosto de vocês. Eu sei que às vezes é difícil escutar uma leitura, mas vamos extrair algo importante agora para a gente poder encerrar um pouco daqui 10 minutos. Basicamente, para 6 primeiras igrejas tinha um elogio. Certo, sim ou não? Tinha um elogio. Para 6 igrejas estava, eu li um versículo no começo da pregação, Apocalipse 3:20. Eu vou bater a porta, e quem abrir eu vou entrar. Isso não estava escrito para 6 primeiras igrejas. Para 6 primeiras igrejas existia um elogio, talvez uma advertência para melhorar aquilo que tinha que melhorar. E gente, a Bíblia, ela não é escrita à toa, em uma ordem que não faz sentido. Faz total sentido a última igreja ser a igreja de Laodiceia, porque Deus deixou por último um ensinamento extremamente importante. Para todas as igrejas tinha um elogio, e para a igreja de Laodiceia não tem elogio algum, nenhum elogio. E em vez de ler, eu vou parafrasear aqui para vocês. Já começa aqui falando sobre água quente e água fria. Você lembra disso? Alguém já deve ter falado isso para você.
Vocês não são nem quente e nem frios. Vocês são o quê? Mornos. Aí o que está escrito na Bíblia? Já que é para ser morno, dá vontade de vomitar. E agora eu vou explicar para vocês por que dá vontade de vomitar. Irmãos, a igreja de Laodiceia era a cidade mais rica das 7 cidades. E normalmente quem é muito rico tem um problema muito grande de achar que é autossuficiente. Normalmente quem é muito rico acha que é autossuficiente. Eu falei que essas igrejas pertenciam a qual império mesmo? Império Romano. 60 anos depois de Cristo, a cidade de Laodiceia, ela passou por um terremoto, destruiu a cidade. A própria cidade, os próprios governantes de Laodiceia, eles não aceitaram dinheiro do Império de Roma para poder reconstruir a cidade. Eles reconstruíram a cidade com o próprio dinheiro. Com o próprio dinheiro deles, eles reconstruíram a cidade. Ou seja, eles achavam que tinham tudo. Pode passar um slide, fazendo favor? Passa mais um, pode passar mais um. Isso, perfeito. Os irmãos conseguem ver que tem 3 imagens ali? A primeira imagem é uma água termal. Vocês conseguem ver uma fumacinha saindo da água? Então, Laodiceia, irmãos, Laodiceia não tinha Sanepar, vamos falar desse jeito. Laodiceia não tinha estação de tratamento de água. Laodiceia não tinha água. Laodiceia não tinha um poço artesiano. Lá não tinha água. Só que eles tinham muito dinheiro. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram um duto, um cano. Eles fizeram um duto de água que vinham de 2 cidades. Eles fizeram a outra cidade, eu acabei esquecendo o nome. Está aqui, deixa eu ver o nome da cidade, que é um nome bem diferente. Eles pegaram o duto de Hierápolis e Colossos. Laodiceia era uma cidade que ficava no meio de uma montanha. Não tinha a própria água, mas uma cidade vizinha era Hierápolis. Hierápolis é como se fosse o Termas de Jurema. Tinha água quente, água termal. Lá na cidade de Hierápolis, lá, a água quente tinha uma função. Tinha uma função de ser terapêutica e de tratamento de doenças. Ou seja, a água quente tem uma função, ou sim ou não? Sim, a água quente tem uma função, ela serve para alguma coisa. E do lado também de Laodiceia, tinha uma cidade, Colossenses, que tinha uma fonte de água gelada. Por isso que eu coloquei aquela água azulzinha. E a água gelada também tinha uma função. Ela servia para refrescar, ela fazia bem para a saúde. Então a água quente tem função, a água gelada tem função. Só que a água quente vinha de um cano. Eu imagino que há 2000 anos atrás não tinha muita higiene. E a água gelada também vinha de um cano de uma cidade longe para a cidade de Laodiceia. Nesse cano vindo das 2 cidades, ali bichos defecavam, passava então por barro, até chegar as 2 águas. Quando chegavam em Laodiceia, a água quente já não estava mais quente, ela estava morna. E a água gelada, quando saía e chegava lá em Laodiceia, ela não estava mais gelada, ela estava morna. E as 2 águas, tanto a quente quanto a gelada, chegavam mornas e sujas, cheia de cocô, cheia de sujeira. Por isso que quando o povo de Laodiceia, quando ia beber a água que chegava para eles, que é aquela última imagem, aquela água marrom, aquela água suja, quando eles iam tomar aquela água, dava vontade de vomitar, porque era uma água suja, uma água imunda e não servia para mais nada. E é isso que Jesus, o próprio Deus, está falando à igreja de Laodiceia: olha, vocês para mim não são bons e nem quentes como a água que vem de Hierápolis. Vocês não são nem gelados e bons como as águas que vêm de Colosso. Vocês estão tão ruins quanto essas águas cheias de cocô, sujas. Vocês são mornos. Vocês só servem para ser vomitados da minha boca. Então desse jeito não dá para ir para o céu, porque vocês são lixo perante os meus olhos. Por isso que eu falei que Deus é o maior professor. Ele é muito didático, porque eles sabiam o quão ruim era aquela água suja, cheia de fezes, de bactérias, que só servia. Você por acaso já chegou perto de uma fossa? Lá em casa não tem fossa, mas tem lá o negócio do cano lá, da água que sai. De vez em quando aquele cano abre, aquele cheiro de cocô é imundo, aquela coisa é nojenta, tem mosquito. Quando o pessoal da Sanepar vai abrir e sai aquele cheiro, é a coisa mais ruim que tem.
O povo de Laodiceia tinha que tomar daquela água, e Deus estava falando: olha, para mim, vocês estão que nem essa água suja, não serve para nada. Quando eu sinto o cheiro, dá vontade de vomitar. É por isso que em todas as outras 6 cartas tinha um elogio, mas para a igreja de Laodiceia não tinha nenhum elogio. E ainda tem mais. Ainda tem mais. Apocalipse 3:18. Olha o conselho que Deus está dando para o povo. Apocalipse 3:18. Vou te dar um conselho. Compres ouro refinado pelo fogo. Por que comprar ouro refinado pelo fogo? Eu acabei de falar que aquela cidade, ela foi destruída, e eles tinham o próprio dinheiro para reconstruir a cidade. Então eles tinham ouro? Tinham, mas o tesouro deles não valia para nada. Eles eram pobres diante do ouro de Deus. Esse ouro que vocês têm não serve de nada. Vocês são pobres, vocês precisam de um ouro verdadeiro. Aí continua: comprem ouro refinado pelo fogo, para que sejais ricos, e comprem vestes brancas, para que te cubras, e não fique descoberta a sua vergonha da nudez. Eu falei que a Bíblia não é escrita à toa. Por que foi dito para a igreja de Laodiceia para comprar roupa branca? Porque eles eram os melhores produtores de lã negra. Lã negra era muito cara. Eles eram os melhores costureiros. Mas mesmo assim, sendo os melhores costureiros, tendo a melhor roupa, Deus está falando: para mim, vocês estão nus, fedendo que nem água morna, pobres. Ele ainda fala: unge os teus olhos com colírio para que vejas. Por que Deus está falando aqui para aquele povo colocar colírio no olho? O que tem a ver Deus falar de colírio? Sabe por quê, irmãos? Nesse momento, a cidade de Laodiceia já era rica na medicina, e eles produziam um colírio para curar o olho do povo. E Deus está falando assim: olha, o colírio de vocês não serve para nada, porque vocês estão cegos espiritualmente. Então, comprem ouro de verdade, porque vocês são pobres. Coloquem uma roupa de verdade, porque vocês estão nus. Coloquem o colírio de verdade, porque vocês estão cegos. Vocês são miseráveis. Eu os repreendo e corrijo a todos, porque eu os amo. Seja, pois, zelosos e arrependam-se. Aí ele termina: eis que estou à porta e bato e chamo. Se alguém ouve a minha voz e abre a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa era a única igreja que Jesus estava para fora, porque ele estava em tanto pecado que ele não estava lá dentro. E ele termina: ao que vencer, lhe darei que sente-se comigo ao meu trono, assim como eu venci e me sentei com o meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meu irmão? Amém. Amém. Glória a Deus. Deus está falando nesse momento: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando na minha vida e na sua vida nesse momento. Eu não quero ser uma água morna. Quando eu falo ser quente ou ser frio, talvez você interpreta que o quente é bom e o frio é ruim. Não. Nesse momento, o quente e o frio são bons, porque eles servem para alguma coisa. E se você for quente espiritualmente, Deus sabe quem você é. E se você for frio espiritualmente, Deus sabe quem você é e o que você precisa fazer para melhorar. Porque um dia Ele vai voltar, e eu tenho certeza que Ele quer eu e você junto com Ele. Amém? Vamos ficar de pé, amados?